Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso Farraxa Cast. Eu sou Elton Baioco, responsável pelo Núcleo de Direito Tributário, e março de 2026, época de tratar da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, e hoje nós temos a honra de receber aqui o Marcelo Cândido, do grupo ADC Conte Equilibrium, e ele vai tratar com nós aqui nos pormenores da Declaração de Imposto de Renda. A gente vai bater um papo sobre esse tema que envolve empresários, trabalhadores, profissionais autônomos, enfim, está no interesse de todos nós. Marcelo, uma honra ter você aqui conosco e bem-vindo. Muito obrigado, Elton. É um prazer imenso estar aqui com vocês, representando a classe contábil e a Equilibrium, grupo Equilibrium ADC Conte. Satisfação imensa estar aqui. Obrigado. Bom, no dia 20 a Receita disponibilizou para download o aplicativo, dia 23 é o primeiro dia que já se pode transmitir as declarações. Eu queria ouvir de você, Marcelo, quem está obrigado a declarar e de uma forma geral, assim, quais são as principais novidades que a gente tem nesse período de 2026? Perfeito, Elton. Acho que a gente começa bem, né? Já respondendo quem precisa declarar, quem deve declarar esse ano, e eu já aproveito esse gancho para trazer uma informação importante. As pessoas estão criando uma confusão em relação a essas mudanças da legislação, né? A questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e isso, a partir de janeiro, passou a valer mais no efeito e não ainda na declaração. Ou seja, se você recebe até R$5.000, você já está isento do imposto de renda para fins de recolhimento em 2026. Mas o efeito dessa declaração é só para 2027, quando de fato você vai entregar as informações de 2026. O mesmo acontece para os lucros, né? Os empresários que agora têm os lucros tributados acima de 50 mil, né? E que fazem a distribuição dos lucros acima de 50 mil, o efeito já está valendo para 2026, só que a declaração que necessita dessa tributação, ela só vai ser entregue em 2027. Então é bom a gente já falar dessas diferenças, né? Mas o principal aqui, então, é falar sobre quem está obrigado em 2026. E aí vem aquelas regrinhas, né? Quem recebeu rendimentos superiores a 35.584, né? Quem teve, por exemplo, soma de rendimentos isentos acima de 200 mil no ano de 2025. Quem teve, por exemplo, a posse de bens acima de 800 mil. Então, se você tem uma casa, um carro, participações em empresas que somam e que totalizam mais de 800 mil, você então estaria obrigado à declaração de imposto de renda. Há também aquela obrigação para quem fez operações em bolsa de valores, né? Essas são as mais comuns que eu poderia relatar aqui, mas aí a gente tem outras situações, por exemplo, quem se tornou residente no Brasil, né, em 2025, que é uma coisa muito importante, né? Várias pessoas que passam a ter residência fiscal no Brasil se tornam obrigatórios a declarar. Nós temos também a questão do quem teve, por exemplo, uma isenção na venda de um bem, né? A pessoa vendeu o imóvel e até 180 dias ela adquiriu o outro imóvel. Então tem algumas regrinhas que precisam ser obedecidas, e aí a Receita Federal ela divulga uma lista de quem estaria obrigado, né, à declaração. Legal, Marcelo, bem esclarecedor, e principalmente nesse aspecto de que a gente está tratando agora o exercício de 2025, né? Perfeito. A declaração de ajuste é feita agora em relação aos fatos passados. Exato. E eu queria que você esclarecesse também uma outra situação que é bastante frequente em relação à diferença que existe da obrigatoriedade de declarar e estar sujeito à incidência do imposto, ao pagamento ou até quem tem direito à restituição. Vamos lá. A obrigatoriedade de declarar, ela é específica para esses casos que eu comentei, né? Então, as pessoas que estão obrigadas, elas têm que estar dentro dessas situações, né? Essas e outras que a Receita Federal elenca. Agora, se você, por exemplo, teve retenção de imposto de renda ao longo do ano de 2025 e mesmo não estando obrigado a declarar, você entra numa situação de obrigatoriedade, né? Então, você, para receber essa restituição, esse imposto que foi recolhido a maior, você se torna um contribuinte a declarar a apresentar a sua declaração. E nesse sentido é importante que você apresente para receber o imposto de volta. Agora aqui tem uma novidade, né? Até 2025,
declaração 2024 apresentada em 2025, a Receita Federal ela obrigava esses contribuintes que tinham uma retenção e queriam a restituição a declarar. Né? A partir desse ano, ela já não traz mais a obrigatoriedade da declaração. Então, você que teve uma restituição em 2025, para receber de volta, você não precisa mais declarar se você não estiver dentro do grupo obrigado à declaração. E aí a Receita Federal ela criou agora o cashback, que até o mês de julho de 2026 ela vai pagar essa restituição sem a necessidade de você então apresentar a declaração. Tá? Essa é uma novidade que veio junto com algumas outras, né, Elton? Legal. Se você quiser emendar já, né, e só um ponto de vista pessoal aqui, a gente observa que a Receita, por conta até de um contexto que a gente está vivendo, né, de reforma tributária do consumo, mas que vai afetar as empresas e a população em geral, mas ela parece mais preocupada assim, com a imagem, né, com parecer boazinha, né, no intuito agora de esclarecer que esses valores que ficavam retidos antes se a pessoa não buscasse, hoje quem tiver uma chave Pix, né, mesmo que não faça a declaração e teve essa retenção, vai ter a restituição, vamos dizer assim, automática sob essa denominação de cashback. Né? Eu entendo que é o compliance tributário funcionando de uma forma mais efetiva. Né? A gente tem hoje muitas formas da Receita Federal fiscalizar o contribuinte. Né? Então, eu diria para você que é a contramão da fiscalização. De um lado, ela imputa a fiscalização com base em todas as declarações que ela recebe, e aí a gente pode colocar a DIMOB, que são as declarações de operações imobiliárias, a DIMED, as declarações de operações médicas, né? E da parte médica ou da parte de saúde. Ela tem a E-Financeira, que os bancos informam lá as operações bancárias, as operações de cartão. Ela fiscaliza todas as corretoras, sejam elas corretoras de ativos negociados em bolsa, criptoativos, né? Então, na contramão desta fiscalização que ela imputa, ela também fiscaliza e devolve, né, de uma forma mais automatizada essa questão do imposto retido antecipadamente. Então, ela realmente dá a sensação de que ela está um pouco mais boazinha, mas é porque ela está fazendo um sistema mais eficiente, tornando o sistema mais eficiente de certa forma. É assim que eu enxergo, pelo menos na prática do dia a dia. Perfeito. A gente vê, de fato, nos últimos anos, né, a Receita com uma evolução tecnológica exponencial, né, cada vez maiores os mecanismos de controle e esses cruzamentos de informações que você referiu alguns exemplos, né, de N outros, e talvez nos últimos anos aí o maior impacto, vamos dizer assim, a maior mudança que foi sentida foi a declaração pré-preenchida. Né? Esse ano ela continua e eu queria que você trouxesse se tem alguma novidade em relação a ela ou quais outras novidades que a gente tem aí para 2026, exercício 25. Legal, a declaração pré-preenchida, pessoal, vale a pena a gente comentar que ela é uma ferramenta, né? Ela não pode ser o fim. Né? Tem pessoas que simplesmente entram no portal com sua conta GovBR, puxam a declaração pré-preenchida e imaginam que ali está 100% da informação que você deve declarar. E esse é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo, de imaginar que a Receita Federal já entrega totalmente a declaração pronta. E não é verdade. Né? O que ela entrega ali são as informações de cruzamento que ela tem acesso. Por exemplo, como eu comentei, a DIMOB, a DIMED, as declarações recebidas das corretoras de ativos. Né? Mas, por exemplo, a gente não tem operações imobiliárias. Né? Imobiliárias, quando eu falo imobiliárias, do ganho de capital, né? De compra e venda de bens. A gente não tem, por exemplo, informações relacionadas a despesas que você pode ter incorrido no seu cartão de crédito. Tudo bem, elas não são declaráveis, mas elas são importantes que você monitore para não ter o problema depois do seu patrimônio não estar consolidado de forma a trazer para a Receita Federal um entendimento de que sua declaração está ajustada. Então é muito importante que, por mais que a pessoa puxe a declaração pré-preenchida, que ela faça uma análise técnica, né? E aí vem a relevância do contador, que sabe trabalhar com todas essas informações, né? A declaração pré-preenchida, ela começou hoje, dia 23, né? Então ela já está disponível para que os contribuintes busquem a declaração, que tragam ela para dentro do seu programa, né? Vale dizer que quando você faz a declaração, e hoje a Receita disponibiliza a declaração de 3 formas, né? Você pode baixar o programa, o aplicativo da Receita Federal no seu computador, você pode fazer a declaração por meio do seu celular,
num aplicativo da Receita Federal, específico para a entrega do imposto de renda, e também fazer via ECAC, que é o portal da Receita Federal para a entrega da declaração. No aplicativo do celular e no portal ECAC, a declaração ela já vem pré-preenchida. Então você simplesmente faz a revisão daqueles dados e faz a inclusão de outras informações que são relevantes para a entrega da declaração. Tá? Algumas coisas práticas que a gente vê no dia a dia, né, que é importante comentar aqui. Por exemplo, doações. Doações, tanto quem recebe quanto quem doa, tem que declarar. E a declaração pré-preenchida não traz as informações de doações. Os rendimentos isentos e não tributáveis, ou aqueles rendimentos tributados exclusivamente na fonte. A declaração traz alguns, a pré-preenchida, mas a gente ainda tem que incluir outros que são importantes. Então, nesse sentido, Elton, eu diria para você que é importante que o contribuinte busque guardar todas as informações, todos os documentos que embasam o preenchimento da declaração, né? Os informes de rendimento que ele recebe, as operações de compra e venda de bens, né? E aí, Elton, eu gostaria de ouvir também um pouquinho sobre você nessa questão de planejamento. Quando a gente fala de bens, né, a gente entra numa linha muito tênue, porque quando a gente vai fazer a declaração, elaborar a declaração dos contribuintes, a gente percebe que eles não atentam tanto para o planejamento na questão de bens. E uma parte jurídica importante, uma parte de acompanhamento, é essa questão de como avaliar se o contribuinte tem condições de ter alguma assessoria, alguma consultoria em questão de bens, para fazer com que tudo se torne mais eficiente, né? Tanto na empresa quanto na pessoa física dele. Perfeito. Essa época da declaração do ajuste, ela levanta a questão para muitas pessoas pensarem realmente numa estrutura mais organizada. Claro que a primeira visão que acaba vindo, né, é em relação aos custos. Vai precisar de um contador, vai precisar de um advogado. Até quando você fala, por exemplo, em criação de uma pessoa jurídica para administração de patrimônio, envolve custos tributários também, né? Pode envolver, tem algumas matérias que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal, mas tem, por exemplo, a figura do ITBI, né, quando você vai transferir o imóvel da pessoa física para uma jurídica. Acho que esse momento é importante, né, para as pessoas se organizarem em relação à sua situação patrimonial e principalmente para olharem um pouquinho mais adiante, né? A gente está com a radiografia de 2025 em relação ao que foi obtido de renda e movimentações patrimoniais, mas embora eu falei agora há pouquinho, né, que a reforma tributária é a reforma do consumo, ela acabou tendo uma amplitude um pouco maior e vai envolver a tributação, por exemplo, nas locações, né? Uma tributação que hoje não existe nos municípios pelo ISS nem pelos estados no ICMS, vai acabar sujeitando alguns contribuintes ao IBS. Então, a recomendação que a gente sempre faz, né, é no sentido de avaliar as oportunidades, fazer uma comparação, e hoje a gente tem ferramentas de tecnologia que também podem auxiliar nisso, em relação ao cenário de como vai ser a tributação de aluguéis, né, nesse exemplo, nesse raciocínio, na pessoa física, vamos chamar aí a uma alíquota base de 27,5%, tratando no maior cenário, e como seria essa mesma tributação, dessa mesma renda de aluguéis, dentro do cenário de uma empresa voltada, estruturada para esse tipo de operação no mercado. Então, essa análise ela é necessária, né? A gente vê muita gente falando por aí de holding, de outras estruturas, como se fosse uma solução para todos e para todos os problemas, né? E eu particularmente penso que não é assim, né? Que você precisa desenhar cada operação, analisar as vantagens, as desvantagens, enfim, cada caso tem que ser tratado com a sua singularidade. Bem personalizado, né? Bem personalizado para ser eficiente, né? Para que você tenha aquele gasto já, vamos dizer assim, tributário mensurado, planejado, mas que vá justificar, vá ter um rendimento melhor nos períodos subsequentes, né? Claro que é um período de muita novidade, um período turbulento, né? O governo já anunciou algumas medidas, recuou em outras,
Então a gente vem acompanhando aí dia após dia. É um ano eleitoral também, traz ainda mais incertezas para esse tema, mas que precisa ser realmente pensado e olhado adiante. Eu acho que essa declaração agora 2025, Elton, será um momento de transição muito importante, né? Primeiro por essa questão patrimonial e a reforma tributária sobre os aluguéis, né? Sobre as compras e vendas de imóveis, enfim, que vai trazer um impacto significativo. Mas eu acho que o segundo ponto são os empresários que estão preocupados com o lucro, né? O que fazer agora com as distribuições de lucro, né? Os dividendos e lucros obtidos das empresas. Então, eu acho que o grande, vamos dizer assim, a grande ferramenta que vai trazer para nós a análise correta, a interpretação correta dos dados para a tomada de decisão consciente é exatamente a declaração 2026 que vai ser apresentada agora com base em 2025, porque ela vai ser o panorama do que a gente vai ter daqui para frente, né? Naquela empresa, naquele empresário, e aí eu acho que é o momento de se aproximar do contador, se aproximar do advogado tributarista, né? Principalmente essa parceria que a gente construiu, que consegue, eu acho que abraçar muitas visões e trazer para o empresário essa questão de segurança, eficiência, né? Tudo isso aliado a um processo de planejamento. Com certeza, a gente viveu aí no final de 2025, né, uma corrida, né, em relação à mudança no imposto de renda, porque para compensar a perda de arrecadação que o governo federal estimou com essa isenção dos R$5 mil, você mencionou logo no início, né, que passou a valer em 2026, já em janeiro, o governo, como contrapartida, editou uma tributação sobre o que eles denominaram de altas rendas. Então, aqueles dividendos, aqueles lucros que as empresas apuram e que até então eram retirados sem incidência de imposto de renda na pessoa física, né, sem limitação de valor algum, eles passam agora, a partir de 26, a ser tributados quando uma mesma pessoa jurídica transfere para uma mesma pessoa física uma importância superior a R$50 mil mês, que inclusive gera uma obrigação de retenção na fonte. E mesmo que não haja nenhuma movimentação superior a isso, mas que no final do exercício 26, para declarar lá em 27, né, tenha um acúmulo de dividendos superior a R$600 mil, também vai estar sujeito a um imposto de renda da pessoa física. E claro, isso acumula com outros rendimentos que a pessoa tiver, tem uma série de senões aqui para serem considerados. Quem se programou, né, em 2025 e que tinha lucro acumulado, previu em ata, levou isso para a junta comercial, né, deu a publicidade necessária e vai poder fazer essa distribuição em 2026, 27 e 28, ainda com a regra de isenção, né? Mas realmente essa declaração ela tem essa importância no sentido de deixar o cenário bem desenhado para as mudanças que vêm daqui para frente, né? A gente tem ainda, aqui no Paraná, pelo menos pensando em 2026, o ITCMD não foi aumentado, então nós temos muitos projetos de sucessão empresarial, sucessão familiar ou mesmo de reorganização patrimonial, que quando você vai implementar, uma das formas jurídicas de fazer a transmissão de patrimônio é pela doação, e a doação se sujeita ao imposto estadual, o ITCMD. Que é um dos fiscalizadores da Receita Federal, porque quando se faz a declaração do ITCMD, muitas vezes muitos contribuintes acabam fazendo essa declaração e esquecendo de lançar no imposto de renda, e depois são notificados a prestar essa informação. Para justificar a origem daquela Exatamente. receita, né? E 2026 aqui no Paraná ainda não teve um aumento e se espera que isso vá acontecer, possivelmente em 27, por conta da reforma tributária que impôs aos estados aí uma obrigação de ter alíquotas progressivas, né? Então, assim, são muitas transformações, não é só no consumo, não é só na renda, a gente está vivenciando aí uma série de alterações relevantíssimas e que atingem empresas e população, profissionais liberais, trabalhadores em geral. Eu queria, Marcelo, que você aproveitasse esse contexto aqui da declaração de ajuste para trazer os principais cuidados, né? A gente sabe que muita gente vai contratar uma assessoria jurídica, contábil para esse momento, mas tem algumas pessoas que têm segurança para fazer a própria declaração. Então
Então, eu queria que você transmitisse assim, alguns cuidados, as orientações. Você já falou dos informes de rendimentos. O que o contribuinte não pode esquecer nessa etapa, e se esquecer de alguma coisa, qual que é a consequência, como é que isso vai ser tratado pela Receita? Perfeito. Eu diria para você que a declaração hoje ela está muito mais facilitada, obviamente, né, por conta da pré-preenchida, por conta da facilidade que nós temos de acesso às informações, mas mesmo assim é importante ter uma segurança e cuidados especiais, né? O primeiro cuidado que eu traria é a questão do informe de rendimentos. O informe de rendimentos até o ano passado, até 2025, base 2024, ele era fornecido pelas empresas a partir de uma declaração chamada DIRF, que era a declaração do imposto retido na fonte. Todos os anos, em fevereiro, as empresas contábeis entregavam essa declaração em nome dos seus clientes, informando todos os funcionários, todos os prestadores de serviço, todos os proprietários de imóveis, né, que locaram para aquela empresa, todos os prestadores de serviço que tiveram alguma retenção na fonte. Enfim, a declaração era completa, os lucros distribuídos, né? E essa declaração ela era uma base única que era entregue para a Receita Federal até fevereiro. Muito bem, em 2026, essa declaração foi extinta. E a partir de agora, essa informação, que ia antes por um informe de rendimentos de uma declaração única, ela passou a vir de várias fontes. Então, hoje você tem o E-Social, que trata de toda a parte de funcionários, colaboradores, sócios, o Prolabore, a parte de autônomos que prestam serviço para aquela empresa. Essa é uma base de informação. Outra base de informação chama-se EFD-REINF, que é uma declaração que hoje é entregue mensalmente pelas empresas, que traz informações de retenções na fonte, de tributos como imposto de renda retido na fonte, as contribuições sociais retidas na fonte. Além disso, o lucro distribuído aos sócios. Então, a gente descentralizou as informações e, portanto, você pode receber essa informação descentralizada. E aí é que vem o cuidado. Você ter consciência de que hoje, por exemplo, um sócio que recebe Prolabore e recebeu lucro, ele tem 2 informes de rendimento e não apenas um mais. E isso pode criar uma certa confusão no momento de declarar. O sócio pode receber um informe, incluir aquele informe na declaração e esquecer de incluir o outro. E isso pode trazer um risco, né, para a declaração depois ficar retida com pendência. E até pode gerar uma necessidade, eu estava pensando aqui enquanto você falava, de fazer uma retificação e comprometer aquele calendário da restituição, que muita gente está atenta a isso, né, em relação a receber esse valor o quanto antes, e aí embora ele seja atualizado pela Selic, mas a gente viu que não teve atualização nas tabelas, né? Gasto com dependente, gastos com educação, embora a gente tenha uma inflação, a Receita não atualizou nada do ano passado para cá. Né? Então, quanto antes o contribuinte fizer a declaração e não precisar retificar, antes ele vai ser beneficiado nas restituições. Né? Perfeito. O primeiro lote está previsto para 29 de maio. Né? E aí, mensalmente, até o 30 de agosto, né? 28 de agosto, desculpe, porque é o último dia útil, né, do mês de agosto, está previsto o 4º lote de restituição. Tá? Mas tem mais um ponto que eu acho que é importantíssimo a gente comentar aqui, que é um ponto que eu acho que é o principal da declaração. O contribuinte que está declarando, ele tem que ter uma noção de que a renda dele tem que ser suficiente para que ele possa ter o aumento patrimonial que ele teve no ano e mais as despesas que ele teve no ano. Né? Não é todo mundo que faz esse cálculo. Tem gente que simplesmente pega a declaração pré-preenchida, vê se está tudo dentro do que deve e esquece que, por exemplo, teve um gasto no cartão de crédito no ano, né? E que a Receita Federal está recebendo essa informação. Né? Então, o mais importante de tudo é que o contribuinte saiba fazer a variação patrimonial, ou seja, aquilo que ele teve de acréscimo ou redução de patrimônio versus o que ele teve de renda. E aí tem que ter uma folga, né? Para caber o gasto dele, né? Eu sempre brinco até com os alunos na graduação, né? É um espelho de 31/12 de 24 versus 31/12 de 2025. O que teve aí como no teu exemplo, né, de variação positiva, essa renda tem que ser compatível com a renda que a Receita conhece. Isso. E também tem que fazer frente aos gastos que essa pessoa teve ao longo do exercício, porque cartão, enfim, todas essas operações são rastreáveis. Né? Vamos dar um exemplo prático para facilitar. O contribuinte tinha 1 milhão em 31/12 de 2024 de patrimônio.
investimentos, imóveis, veículo, né? E aí, em 31/12/2025, ele foi para 2 milhões, ou seja, o patrimônio dele cresceu R$1 milhão, né? Vamos supor que ele teve uma renda compatível com R$1 milhão, rendimentos isentos, tributáveis, não tributáveis. Ou seja, em teoria, justificaria o aumento patrimonial. Só que ele gastou R$10 mil no cartão de crédito. E ele esqueceu desse gasto. É fácil esquecer, né? Mas ele teve uma fatura de 10 mil na média mensal. Então, em teoria, só de cartão de crédito ele teve um gasto de 120 mil ao longo do ano. A conta não fecha. Não fecha, né? Fica faltando caixa para ele fechar a conta. E aí ele tem as despesas médicas que acabam sendo dedutíveis, ele teve o gasto com o filho na escola, né? Um dependente. Então, é importante que essa conta seja feita no final para trazer a segurança e evitar exatamente a malha fina. A malha fina ela decorre exatamente do não fechamento desse valor, né? Então é importante. Eu acho que esse é o ponto principal que eu traria aqui como um cuidado especial no momento da entrega da declaração. E a gente tem uma expectativa agora, né, para 2026, de uma redução desses casos de malha, principalmente na questão de saúde, por conta de uma declaração nova que a Receita implementou também e de não aceitar mais os recibos em papel. A gente tinha no passado aí toda uma história envolvendo essas despesas dedutíveis nas declarações e a própria Receita estima que vai haver uma redução em 25% dos casos de malha fina por conta de não aceitar mais os recibos em papel. Aqui eu queria que você esclarecesse, Marcelo, não só para o contribuinte, mas também para os profissionais médicos, dentistas, psicólogos, quais são os cuidados adicionais que eles precisam observar e que tipo de planejamento contábil e jurídico que eles precisam para não pecar nessa novidade. Vamos lá, sem dúvida nenhuma, os recibos médicos eram a principal causa de malha fina, né? E continuam sendo, na verdade, não eram, né? Na nossa experiência aí de mais de 30 anos declarando, enfim, a gente tem visto que isso vem reduzindo, porque existem outras formas de se manter atualizada essa situação, né? De evitar situações indesejadas. Mas a questão do Receita Saúde, que é o recibo que passou a valer a partir de 2025, realmente é um ponto que mudou o jogo, né? Por quê? Porque antes os recibos eles eram emitidos, aquele recibo assinado pelo médico, né? Feito na mão, muitas vezes pela secretária do médico, e no final do ano, por algum motivo, o recibo não era declarado. Então faltava a consistência da informação, ela não fechava. A Receita Federal não recebia por parte do médico a declaração e recebia por parte do contribuinte que usou aquele serviço a dedução. Então não fechava a conta. E aí, por isso, vinham-se as malhas finas, né? Aconteciam as malhas finas. A partir do Receita Saúde, como o profissional médico ele é obrigado a emitir o recibo dentro da Receita Federal, então ela já tem esta informação. Então isso já evita essa questão de malha fina que eu comentei anteriormente, né? A gente já tem uma vinculação entre o recibo e o contribuinte que vai declarar aquele recibo. Já há um cruzamento automático, né? Então a chance do contribuinte cair na malha é praticamente zero, nula. Agora, para os profissionais da saúde, o cuidado é passar a emitir os recibos pelo Receita Saúde, né? Acompanhar o seu livro caixa, o Carnê-Leão, né, que a gente chama Carnê-Leão da Receita Federal, tributar mensalmente esses rendimentos, né? Vale lembrar aqui que a gente tem deduções possíveis a serem obtidas pelo profissional de saúde, por exemplo, o aluguel pago no consultório, a despesa com a secretária, né? O material de expediente, o material de consumo que ele tem, inclusive para médicos e dentistas, a roupa branca, o sapato branco, né? Os livros que são usados de área técnica, participação em congressos. Então isso tudo pode ser deduzido para aquele profissional de saúde. Agora, chega um momento, Elton, que é importante a gente falar, que existe o planejamento, né? O médico passa a ter uma receita muito grande, né? E pouca dedução. E aí talvez seja o caso dele fazer uma análise. Será que não valeria a pena, de repente, eu migrar para uma pessoa jurídica, né? Procurar um contador, um advogado tributarista que possa orientá-lo, que possa trazer esse movimento, né, de planejamento para ele, é importante.
Tá? Eu acho que esses são os passos principais. E aí, Elton, eu acho que mais um item que eu colocaria naquela pergunta anterior, eu acabei de lembrar, é o contribuinte ter a noção exata de qual é o modelo certo de escolher da declaração. Verdade, a gente não falou da declaração simplificada, da declaração completa. Eu queria, bem oportuno você tratar disso. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, porque não é todo mundo que tem o conhecimento, né? Então, para trazer um pouquinho de conhecimento, o modelo simplificado, ele já oferece ao contribuinte 20% de desconto na base de cálculo do imposto de renda, né? Então, a Receita Federal, ela simplifica e ela fala para você, eu não vou considerar nenhuma despesa, se você tem despesa médica, se você tem despesa com ensino de dependentes, os próprios dependentes, ela desconsidera tudo e dá os 20% para você. Agora tem o modelo completo de declaração, que é aquele modelo ao qual você declara todo o teu rendimento e declara todas as despesas dedutíveis. E aí você faz a conta para fechar, né? O próprio programa hoje, ele já traz o comparativo. Então lá do lado esquerdo, lá embaixo, o contribuinte que está elaborando a sua declaração, ele pode já ter a noção exata de quanto ele tem para pagar de imposto ou de restituição, né? Se for pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo. E basta ele sinalizar lá qual é o modelo que ele prefere, aquele que vai ter um imposto menor ou uma restituição maior, e aí a declaração já segue para ser entregue pelo modelo mais eficiente. Bacana, Marcelo. Queria agradecer aí por você compartilhar todo esse conhecimento, todas essas questões práticas aqui conosco, né? Com certeza, muitas dúvidas surgirão aí ao longo desse período das declarações de ajuste anual. E eu queria deixar você bem à vontade aí para fazer uma consideração final, alguma coisa que a gente tenha esquecido. Foi bem oportuno aqui o modelo da declaração, né? Mas se tiver alguma outra consideração, você fica à vontade. E fora isso, a gente vai deixar aberto também para quem tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser nos submeter, vai ser um prazer a gente poder analisar. Bom, Elton, eu queria agradecer muito novamente, né, a participação. Para nós é uma honra estar aqui junto com a Farraxa de Castro, produzindo esse podcast. Espero que ele tenha uma aceitação grande e fico aqui aberto também a novos convites para vir aqui, de repente, responder as dúvidas de todo mundo que for postando para vocês. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que acompanhou essa nossa edição do Farraxa Cast sobre a declaração de ajuste anual. E vai ser uma satisfação receber e poder responder perguntas, dúvidas que vocês tiverem aqui pelos nossos canais. Um abraço.